Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Milene Gomes. Estamos quase finalizando aqui os nossos módulos aqui de aula com vocês, alunos da plataforma Professor Soares. Eu espero de coração que essa aula te ajude aí nos seus estudos, tá? Você que está estudando aí para professor, para ser aprovado aí no concurso de professor da sua cidade, esta aula é para você, tá? Eu quero que você dê uma olhadinha bem aqui nos slides. Porque essa aula é a aula de conhecimentos pedagógicos da professora Milene Gomes e a gente está na aula 3, tá? Então, seria interessante que você assistisse a aula 1, a aula 2 e depois viesse assistir a aula 3 para poder você seguir ali o ritmo, né, das aulas. Então, ó, pessoal, nessa aula aqui nós vamos falar muito sobre inclusão, nós vamos falar sobre didática, tá? José Carlos Libânio. E aí eu trouxe também questões para a gente ver como que isso cai em prova, tá bom? Então, ó, prestem atenção aí, vamos lá, deixa eu pegar aqui minha caneta, vamos aqui, ó, passando. A gente vai falar aqui agora dos tipos de currículo de avaliação, tá? Então, ó, o currículo formal, como vocês já conhecem, não tem como você estar em sala de aula sem saber o que significa aqui o currículo formal, né, gente? A gente utiliza bastante esse currículo, então é importante que a gente saiba a teoria para a gente saber como é cobrado isso em prova, tá? Então, olha lá, ó, o currículo formal, ele refere-se ao currículo estabelecido pelos sistemas de ensino. São esses currículos que nós utilizamos aonde? Na nossa escola. E que é o quê? Oficial, tá? É expresso em diretrizes curriculares, objetivos e conteúdos das áreas ou disciplinas de estudos. É o que traz prescrita institucionalmente os conjuntos de diretrizes, como os famosos parâmetros curriculares nacionais, né? Que hoje os PCNs eles já estão até um pouco obsoletos, mas eles eram ali um tipo de diretriz que a gente utilizava, né? Mas agora a gente não vai, a gente tem que basear os nossos currículos conforme a nossa BNCC. Aí as pessoas perguntam: ah, então a BNCC é um currículo? Não, a BNCC não é um currículo, mas ela vai dar base para formular o currículo aí do seu estado, da sua Secretaria de Educação, tá bom, pessoal? Então, esse é o currículo formal. O currículo formal é aquele que acontece aonde? No espaço escolar, né, gente? Nas dependências da escola, né? Aquele que nós utilizamos oficialmente ali com o nosso grupo de professores para alcançar o ensino-aprendizagem ali, né? As aprendizagens essenciais ali dos nossos alunos, tá bom? Esse é o currículo formal. Vamos ver o currículo real? O currículo real, ele é o currículo que acontece dentro da sala de aula. Olha que interessante, com os professores e alunos a cada dia em decorrência de um projeto pedagógico e dos planos de ensino. Então, você pegou o seu currículo formal ali, aquele documento, né, cheio de conteúdos para trabalhar com seus alunos. E aí, dentro de sala de aula, ocorre uma aula conforme o seu planejamento. Essa aula que ocorre conforme o seu planejamento é o currículo real, é realmente o que acontece na sua sala de aula, tá? Então, esse currículo é aquele que acontece em decorrência do projeto pedagógico, do seu planejamento, tá? Então, esse é o currículo real. E vamos ver o currículo oculto, gente. O currículo oculto, ele cai muito em prova, tá? Então, prestem bastante atenção no conceito aí de currículo oculto. Ele é o termo usado para denominar as influências que afetam a aprendizagem dos alunos e o trabalho dos professores. O currículo oculto, ele representa tudo que os alunos aprendem diariamente. Olha que interessante. E esse aprendizado, pessoal, eles vão acontecer. Esse aprendizado vai acontecer ao quê? Em meio a várias práticas, atitudes, comportamentos, gestos, percepções que vigoram aonde? No meio social e escolar. Então, pessoal, a gente vai dizer que o nosso currículo oculto, que o currículo oculto, ele, ele é aquele que acontece aonde? Nos campos da família, nos campos da igreja, nos campos dos grupos sociais que aquela criança, que aquele adolescente está inserido, tá? Então, ele vai acontecer em diversas instâncias e ele vai acontecer e vai trazer a sua influência para dentro da sala de aula, tá? O currículo está oculto porque ele não aparece no planejamento do professor. Por isso, o nome dele, currículo oculto, tá bom, pessoal? Porque não aparece ali no planejamento do professor.
tá bom? Então, esse aqui é o nosso currículo oculto, ok, pessoal? Deu para compreender? Deu para compreender a diferença? Então, ó, deixa eu olhar para vocês aqui. O currículo formal é aquele que é baseado no planejamento, aquele oficial que a gente precisa planejar com os nossos professores e levar para a nossa sala de aula. O que realmente acontece ali na sala de aula é o currículo quê? O currículo real. E aquele currículo que acontece em meio às igrejas, em meio às famílias, em meio aos grupos sociais, os grupos de capoeira, os vizinhos, e tem influência ali para a sala de aula, que tem influência na aula, e que o professor não descreveu ali no seu planejamento, aquele ali é o currículo oculto, tá? Então é bom que você saiba essa diferença que cai bastante em prova, tá bom? Então vamos lá pro nosso próximo assunto aqui. Deixa eu trocar a tela aqui para vocês. Espera aí. Vamos lá. Agora vamos falar da avaliação. Gente, a avaliação, coisa importantíssima, cai bastante também aí em provas da área de educação. Nós, enquanto professores, precisamos dominar esses conceitos de avaliação, tá? Então, inicialmente, aí nós temos a avaliação diagnóstica. Você sabe me dizer o que seria a avaliação diagnóstica? O próprio nome já diz, né, gente? Eu quero diagnosticar, eu quero entender, eu quero saber como que eu quero avaliar como essa criança chega para mim, né? Então, olha só, a avaliação diagnóstica ela é aquela que busca analisar o desenvolvimento dos alunos ao longo do processo, certo? Certo. A partir desse tipo de avaliação, é possível identificar os pontos fortes e fracos de cada estudante, gerando dados que servirão de base para as futuras decisões pedagógicas, percebe? Então, aqui, ó, eu vou analisar o meu aluno para eu ter, para esses resultados servirem o quê? De base para o meu próprio planejamento. Tá bom? Ela pode ser aplicada com provas escritas, com provas orais, avaliação online, simulado. Aí você fala assim, professora, a avaliação diagnóstica, pelo fato dela avaliar, diagnosticar ali o início, como o aluno chegou, ela vai acontecer somente no início do ano? Não, gente, de forma alguma. A avaliação diagnóstica ela pode acontecer em qualquer momento do ano, tá? Não tem essa prescrição de que tem que ser no início do ano, não, tá bom? Então, é isso aqui, a avaliação diagnóstica. Deixa eu limpar o meu rabisco, porque se você quiser printar a telinha, você pode printar que não tem rabisco da tia Milene, tá? Vamos lá para o próximo? Olha lá, ó. Agora a gente vai falar da avaliação formativa. A avaliação formativa, pessoal, ela é a avaliação mais cobrada em prova. Por quê? Porque é o tipo de avaliação que as secretarias municipais, as secretarias estaduais, né, o próprio Distrito Federal aqui de onde eu falo, ele vai trabalhar o quê? Com a avaliação formativa. Ele vai ter como base a avaliação formativa. E por que a avaliação formativa é a escolhida? Porque ela é a mais completa e ela tem uma dialogicidade com o aluno. Então, é por isso que ela é escolhida, né? Ela é definida dentro aí das secretarias para ser a avaliação oficial da rede, tá? Então, como que funciona a avaliação formativa? Ela é uma avaliação formativa, ela tem o objetivo de avaliar as práticas pedagógicas aplicadas, né, às suas instituições de escola, estão gerando os resultados esperados. Ok. Ela identifica os principais gargalos na relação do aluno com os métodos de aprendizagem, fazendo com que os professores entendam o que está dando certo ou errado. Ou seja, na avaliação formativa, a gente não avalia somente o aluno, mas a gente avalia também o trabalho do professor. Porque aí o professor avalia se, daquela maneira, com aquela didática que ele escolheu, ele alcançou a maioria da turma. Se a maioria da turma não foi bem, provavelmente ele vai ter que reavaliar, ele vai ter que se autoavaliar para saber o que não funcionou naquela turma. Então, a avaliação formativa é bacana por isso, porque ela é completa, tá? Ela traz essa coisa de não estamos só avaliando o aluno, mas eu estou avaliando também o professor, a metodologia, né? Eu estou avaliando o espaço escolar, todas as intervenções que podem ser feitas, tá? A avaliação formativa ela pode ser aplicada com estudos de caso, lista de exercícios, seminários, a autoavaliação e qualquer abordagem que ajude a entender o perfil de cada aluno e de cada forma ele se sente mais confortável para aprender. E aí é interessante a gente falar, pessoal, que como a avaliação formativa, ela vai ter outros nomes também que é interessante. Ela pode ser chamada de avaliação processual, ela pode ser chamada de avaliação
Peraí, deixa eu colocar aqui a canetinha. Ela. Ai, peraí, gente. Minha canetinha deu uma falhadinha aqui, mas só um minutinho. Ela pode ser avaliada, ela pode ser chamada, então, de avaliação formativa, ela pode ser, pode ser chamada de avaliação processual, ela pode ser chamada de avaliação processual. Eu falei formativa, processual. A caneta tirou aqui meu raciocínio. Só um minutinho, pessoal. Ó, então a gente pode chamar a avaliação formal de avaliação formativa de avaliação processual, avaliação contínua, tá? Por que contínua? Porque ela acontece durante todo o processo, tá, gente? Durante todo o processo, durante todo o ano letivo, tá? Então ela pode ser chamada de processual também, porque ela vai participar ali de todo o processo de ensino-aprendizagem da criança, tá? Então, ela é aquela avaliação completa, tá, gente? Que avalia o trabalho, o professor, o aluno, e ela é a avaliação, portanto, definida aí pela maioria das secretarias de educação, tá bom, pessoal? Vamos seguir aí o nosso slide, vamos lá? Agora a gente vai falar da avaliação somativa. A avaliação somativa não é que ela seja ruim, tá? Mas vamos ver o conceito dela para vocês entenderem, ó. A avaliação somativa, ela irá examinar o desempenho dos alunos, dos estudantes, como um todo, entendendo se ele realmente tem domínio do conteúdo ou não. Por exemplo, a avaliação é aplicada todo fim de semestre ou do ano para ter uma ideia mais ampla, né, de como foram os resultados, principalmente em comparação com períodos anteriores. Isso ajuda a entender se eventuais mudanças anteriores foram efetivas ou não. Esse tipo de avaliação pode ser aplicado com exames de múltipla escolha, exames que pedem respostas dissertativas, entre outros que foquem no conteúdo das disciplinas. Então, a avaliação somativa também, ela tem aquela coisa de nota, né? Quanto que essa criança sabe, né? É através da nota. Então, se eu tenho uma prova que vale 10 pontos, e ela acertou 5 pontos, então ela só sabe 50% do conteúdo, e não é assim que funciona, né, gente? Geralmente, a gente sabe que uma avaliação tem diversas nuances ali que vai favorecer ou que vai prejudicar o aluno, que tem vários pontos que nem sempre só ali aquela avaliação vai definir o que o aluno sabe ou não, tá? Então, por isso, a avaliação somativa, ela acaba tendo essa fraqueza dela, né? Esse ponto negativo, tá bom? Certinho, pessoal? Vamos lá agora para a nossa avaliação comparativa, o próprio nome já diz, né, gente? Como o próprio nome já diz, a avaliação comparativa, ela vai entender o aproveitamento de um aluno comparando um período com o outro. E nesse tempo a ser avaliado e comparado pode ser definido pelos profissionais da educação. Pode ser, por exemplo, o começo de uma aula ou o seu fim, ou um semestre com o outro, ou um ano com o outro. Se o período de comparação for menor, fica mais fácil acompanhar o resultado de perto. A avaliação comparativa pode ser aplicada com resumos de conteúdo, testes rápidos, para os períodos curtos, relatórios, etc. Então, você pega ali um determinado tipo de instrumento para avaliar o seu aluno, e aí, tempos depois, você avalia novamente e compara um com o outro para saber como que ele tá, se ele realmente teve um avanço ou não, tá? Então, essa seria a avaliação comparativa. Na verdade, a avaliação comparativa a gente faz realmente o tempo inteiro, né, gente? A gente sempre está ali avaliando e comparando como que essa criança chegou para a gente, como que ela finaliza o semestre, o bimestre ou o ano, né? Vamos lá. Falamos de avaliação. Agora a gente vai falar um pouquinho aqui de quê? Conforme o desenho que eu coloquei aqui, conforme a imagem que eu coloquei aqui, nós vamos falar de quê? Alguém sabe? Então, aqui só poderia ser o quê? Educação inclusiva, né, gente? Pela imagem aqui, nós só poderíamos ter a educação inclusiva, ok? Então, vamos lá, ó. A educação inclusiva, ela pode ser entendida como uma concepção de ensino contemporânea, né? Contemporânea mesmo, né, gente? Não tem muito tempo que nós falamos aí da educação inclusiva, né? Do que é realmente a educação inclusiva. Então, ó, ensino contemporâneo, que tem como objetivo o quê? Garantir o direito de todos à educação. Então, todo mundo tem direito à educação? Sim, todo mundo tem direito à educação. Ela pressupõe a igualdade de oportunidades, a valorização das diferenças humanas, contemplando assim as diversidades éticas, social, culturais, intelectuais, físicas, sensoriais
e de gênero dos seres humanos, entre outras, tá? Implica a transformação da cultura, das práticas e das políticas vigentes na escola e nos sistemas de ensino, de modo a garantir o acesso, a participação, o desenvolvimento e a aprendizagem de todos, sem exceção, tá, gente? Aqui é o que é o importante, ou seja, nós precisamos entender que a educação inclusiva vai ser essa educação pensando em todos, tá? Sem exceção, tá? É o desenvolvimento da aprendizagem de todos, sem exceção, tá bom? Então, olha só, o processo de inclusão, ele pode se dar, por exemplo, por meio da educação especial. Olha que interessante. Educação especial e educação inclusiva são coisas distintas, né, gente? Porque a educação especial, ela vai ser o quê? A modalidade, uma modalidade. Então, essa modalidade de ensino está prevista onde? Lá na Constituição Federal. Está também previsto também na LDB, né, como uma modalidade, e em diversos documentos e legislações nacionais, tá? Então, para a gente alcançar a educação inclusiva, a gente vai acabar fazendo isso acontecer pelo processo de colocar ali a educação especial em voga, tá? Aí é importante a gente definir quem são esses alunos que fazem parte desse público-alvo da educação especial, né? Segundo a LDB, entre outros documentos, são o quê? Ó, estudantes com deficiência, os TGDs, que são os transtornos globais de desenvolvimento, e os que possuem altas habilidades ou superdotação. Essa galerinha toda faz parte da educação o quê? Especial. Então, é essa galerinha toda que a gente vai trabalhar para que a inclusão seja feita dentro das escolas, ok, pessoal? E há uma política já bem estabelecida de inclusão desses estudantes nas escolas regulares. Ó. Essa política ela é fundamentada em diversos documentos legais, como a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, a Política de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva e também a Lei de Inclusão, que é a LBI, Lei Brasileira de Inclusão, que foi de 2015, tá? Além das já citadas, como eu falei aqui, que é a Constituição Federal e a LDB, tá bom? Então, a própria educação inclusiva, ela acaba já tendo ali um respaldo na questão das leis que nós temos, né? E tem que seguir, né, gente? É lei, tem que seguir, tá bom? E tem também até a Declaração de Salamanca também, né? A Declaração de Salamanca também é um documento que vai versar sobre tudo isso aqui que a gente está falando, tá? É importante ressaltar também que há, em muitas escolas, a presença de professores especializados que trabalham nas salas de recursos multifuncionais. São salas importantíssimas, pessoal, que toda escola deveria ter. Infelizmente, na rede pública, pelo menos aqui na minha região, no Distrito Federal, a gente ainda tem escolas que ainda não tem essa sala de recursos, né? Ou pelo menos tem, mas não tem um profissional para trabalhar, né? E aí, essas salas de recursos multifuncionais, elas vão oferecer o quê? O atendimento educacional especializado, tá bom? É esse atendimento educacional especializado, que é o famoso AEE, que ele vai o quê? É realmente como o nome fala, atender esse aluno de forma especializada, tá bom? Aos alunos público-alvo da educação especial no contraturno de sua presença em sala de aula. Então, essa situação acontece no horário contrário da aula do aluno, tá? Então, se ele estuda pela manhã, o atendimento educacional especializado vai acontecer à tarde e assim vice-versa, ok? E aí, os processos de inclusão educacional são diversos, né? Podendo ser quais, gente? Ó, a adaptação de material em áudio, braille ou caracteres ampliados, né? Você vai dar ali folhas, atividades em tamanho maior, borracha em tamanho maior, né? Atividades em áudio, né? Adequação de um objeto, por exemplo, você vai engrossar um lápis, né? Já tem aí para vender aqueles lápis mais grossos, né? Ajustar o mobiliário, aumentar ou diminuir sua altura ou inclinação, adequar um conteúdo, adaptar uma atividade, promover jogos com bola, com guizos na educação física. Então, tudo isso são processos de adaptação mesmo, tá, gente? De inclusão educacional, tá, gente? Que a gente fala. Entre muitas estratégias e procedimentos. E aí é o professor que tem que ajustar tudo isso para que a inclusão aconteça, tá, gente? E a inclusão, ela é esse processo, né, gente? É um processo constante de construção de todos para todos. Então, a inclusão, gente, ela, como a gente falou, algo novo, né? Então, a gente vai precisar o quê? Ter um pouquinho de paciência, porque vai ser galgado aí um caminho para que ela de fato aconteça e ninguém fique sem atendimento educacional
nas redes aí, tá? Então, aqui a gente falou um pouquinho da inclusão de forma rápida e vamos falar agora da didática, tá? Ao final desse conteúdo, a gente vai falar, a gente vai ver as questões, tá? Dentro de inclusão, de educação especial, didática, a gente vai ver tudo isso nas questões ao final, tá, gente? E a didática, ela pode ser o quê? Definida como um ramo da ciência pedagógica, né, gente? Voltada para a formação do aluno em função de finalidades educativas, que tem como objeto de estudos os processos de ensino e aprendizagem e as relações que estabelece entre o ato de ensinar e o ato de aprender. Então, a didática, ela nada mais é do que uma ligação, deixa eu colocar aqui a canetinha preta, uma ligação entre o professor, né, entre o aluno, e aqui no meio a gente vai colocar o quê? A aprendizagem. Então, quando eu tenho uma boa didática, quando eu desenvolvo uma boa didática aqui nesse meiozinho, eu vou ter uma ótima relação entre o professor e o aluno. E o que que vai acontecer com o processo de ensino-aprendizagem? Ele vai o quê? Acontecer de forma efetiva, tá? Então, não é aquele ponto que a gente fala assim, o professor X tem uma boa didática, o professor Y não tem didática para ensinar. Então, a gente não pode restringir o conceito de didática a esse ponto, a essa frase, né? A gente precisa pensar que existem muitas coisas por trás desse processo, tá, gente? Então, nessa perspectiva, a didática ela passa a abordar o ensino ou a arte de ensinar como um trabalho de mediação de ações pré-definidas destinadas à aprendizagem, né? Então, acaba que seria a arte de ensinar mesmo, né? Criando ali condições e estratégias para assegurar a construção do conhecimento, tá bom? Então, é mais ou menos isso daí. A didática, enquanto campo de estudo, ela visa propor princípios, formas e diretrizes, né? Deixa eu até colocar aqui coloridinho, ó, os princípios, as formas e as diretrizes, que são comuns ao ensino de todas as áreas de conhecimento. Não se restringe a uma prática de ensino de forma alguma, tá? Mas propõe compreender a relação que se estabelece entre esses três elementos, como eu falei, o professor, o aluno e a disciplina a ser ensinada, né, gente? O processo de ensino-aprendizagem aqui nesse meio, tá bom? Então, quando nós temos um bom processo, a didática flui, né? E quem fala muito de didática, gente, é o nosso querido José Carlos Libânio. Libânio é maravilhoso, né, gente? Ele que está aí e que fala muito de didática. A gente tem um livro dele com o próprio nome Didática, tá? Então, se você quiser estudar essa temática, procura pelo José Carlos Libânio, porque ele é o detentor aí de muita pesquisa, de muito conhecimento nessa área. Tá bom, pessoal? E aí, agora a gente vai fazer alguns exercícios, tá bom? A gente vai fazer aqui alguns exercícios para poder ver como que isso cai aí, como que isso pode cair aí nas suas provas de concurso, tá? Vamos ver como que isso pode cair. E são questões muito tranquilas, mas de interpretação mesmo, tá, gente? Muito tranquilas mesmo. Vamos lá. Algumas meio confusas, tá? Mas nada que a gente não pare, pense, leia novamente e consiga entender, tá bom? Olha lá, ó. Os conceitos de que a deficiência é um impedimento físico-sensorial, intelectual ou mental do indivíduo e suas consequências pessoais e sociais. Então, ele quer saber qual é o conceito disso aqui, tá bom? Opa, sociais. Então, qual é o impedimento físico-sensorial, intelectual ou mental do indivíduo e suas consequências pessoais e sociais? É um modelo médico? É um modelo psicossocial? É um modelo ou modelo social? Aqui vai ser um modelo o quê, gente? Médico, tá? Aqui vai ser um modelo médico, tudo bem? O outro conceito ela parte de uma condição de saúde que gera deficiência dentro de fatores contextuais. Ah, tá. Ela parte de uma condição de saúde que gera deficiência dentro de fatores contextuais. E aí? Aqui, gente, vai ser o quê? Um modelo biopsicossocial. Tá bom? Então, a gente vai ter um modelo médico e um modelo biopsicossocial. E aí, aqui, a gente vai ter, só pode ser o gabarito letra A. Uma questão muito mal elaborada, muito mal feita, mas é uma questão nova, então eu trouxe ela aqui para vocês, tá bom? Vamos lá. Questão de número 2. A Lei 13.146, de julho de 2015, institui a Lei Brasileira de Inclusão, que é a nossa LBI.
com deficiência destinada a assegurar e a promover em condições de igualdade o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, certo? Visando a sua inclusão social e cidadania. Pode-se afirmar que a partir dessa lei, essa lei é muito importante, né, gente? Que a partir dessa lei, a avaliação da deficiência, quando necessária, será biomédica? Não, né, gente? Não só quando necessária, tá? Vai precisar ser de fato, tem que ter essa avaliação da deficiência e precisa ser com um médico, tá, gente? Então, não pode ser a letra A. A letra B. A pessoa com deficiência é aquela que tem impedimento de curto prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais. Aqui, gente, o que está errado é porque não é só curto prazo, pode ser curto, médio ou longo prazo, tá bom? Então, por isso aqui que o item fica errado. Letra C, a avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, tá? E não só biomédica, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar e considerará, né, os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo, os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais, a limitação do desempenho de atividades e a restrição de participação, tá? Então, tudo isso aqui é a avaliação que precisará ser feita, tá, gente? Avaliação da deficiência. Então, nosso gabarito só poderia ser a letra C, tá? Letra D, a pessoa com deficiência está obrigada à fruição de benefícios decorrentes de ação afirmativa? Não, gente, ela vai ter o direito, tá? Ela vai ter o direito a vários benefícios? Sim, decorrentes da sua ação afirmativa. Mas se ela não quiser usufruir, ela não é obrigada. Tá? Então, aqui fala assim, ó, a pessoa com deficiência está obrigada à fruição de benefícios? Não, ela não está obrigada. Se ela quiser usar, é um direito dela, ok? E letra E, a deficiência afeta a plena capacidade civil da pessoa de forma alguma, tá, gente? Não existe a capacidade civil da pessoa ser afetada por conta da deficiência, de forma alguma, tá, gente? Não há que se falar isso daqui, não, tá bom? Então, aqui, o nosso gabarito é a letra C. Perfeito, pessoal. Vamos lá para a nossa questão de número 3. Os núcleos de acessibilidade nas instituições federais de educação superior visam eliminar barreiras. Barreiras o quê? Pedagógicas, psicológicas, físicas, comunicação ou informação. Vou ler novamente todo o item, tá? Os núcleos de acessibilidade nas instituições federais de educação superior visam eliminar barreiras, aí eu vou colocar aqui, né? De comunicação e de informação que restringe a participação e o desenvolvimento acadêmico e social de estudantes com deficiência. Gente, aqui ele quer eliminar as barreiras o quê, pessoal? Físicas, tá? Barreiras físicas, ok? É o que diz a legislação, tá? Então, nosso gabarito é a letra C, ok? Não se esqueçam disso, barreiras físicas, tá? Eliminar as barreiras físicas. E não só as físicas, né? As barreiras de comunicação e também de informação, tá? Cadê? Aqui, questão de número 4. De acordo com o artigo 59 da LDB, os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, exceto. Então, ele quer a errada, não é isso? Letra A. Currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos para atender às suas necessidades, certo? Certinho, é isso mesmo, tá? Tá lá como um dos direitos mesmo, tá, gente? Que os sistemas de ensino vão assegurar, tá? Tudo isso aqui para a galera da educação especial. Letra B, terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível exigido para a conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas deficiências, e a aceleração para concluir em menor tempo o programa escolar para superdotados, certinho? Certinho, é exatamente isso aqui mesmo, está lá no artigo 59 da LDB, tá bom? Letra C, professores com especialização adequada em nível médio ou superior, para atendimento especializado, bem como professores de ensino regular capacitados para a integração desses educandos nas classes comum? Certo, certinho, exatamente mesmo. Os professores precisam ser especializados? Sim, tá, gente? E para ter esse atendimento especializado, tem que ser com o professor o quê? Capacitado, tá? Letra D, educação especial. Então, cadê?
é assegurado, né, a educação especial para o trabalho, visando a sua efetiva integração na vida em sociedade, mediante articulação com os órgãos municipais afins e habilidades nas áreas histórico-artística, intelectual ou psicomotora. Errado, tá, gente? O gabarito é errado. Isso aqui não tá certo, tá bom? E letra E. Acesso igualitário aos benefícios dos programas sociais suplementares disponíveis para o respectivo nível do ensino regular, tá certo? Então, aqui, gente, ó, acredito que o erro aqui seria órgãos afins, tá, gente? Municipais afins, tá? Eu vou trazer depois o erro certinho dessa questão aqui e vou falar com vocês, tá bom? Então, a letra E também tá certinho, tá? Vamos lá para a nossa próxima questão? 5. No que se refere ao planejamento do processo de ensino-aprendizagem, julgue o item que se segue. O planejamento, em regra, está associado a uma ideia de projeção para o futuro e visa assegurar os meios para o alcance de um fim. Certo ou errado? Certinho, né? Aqui eu trouxe algumas questões de certo ou errado. Acho que tem essa, tem mais uma outra, tá, gente? Então, o planejamento, em regra, ele está associado a uma ideia de projeção para o futuro e visa assegurar os meios para alcançar de um fim. Certinho, certinho. Quando você planeja, você quer realmente assegurar o quê? Alguma coisa lá na frente. Então, por isso a projeção para o futuro, né? Você planeja para alcançar algum objetivo lá na frente, tá bom? Então, aí tá certinho mesmo, tá? Vamos lá, ó. 6. Leia as opções abaixo e assinale a única que não apresenta a prática pedagógica do professor da primeira infância. Na primeira infância, esse profissional, ele não considera os princípios éticos, políticos e estéticos? Errado, tá, gente? Esses princípios, que eu costumo dizer que é o princípio EP, né? Que é aqui, ó, éticos, políticos e estéticos, eles são princípios que estão lá nas DCNEs, né? Lá nas diretrizes curriculares da educação infantil. Eles estão também na BNCC, né? Na Base Nacional Comum Curricular. Então, sim, esse profissional da primeira infância, ele tem sim que considerar os princípios éticos, políticos e estéticos, tá? Eu falo muito desses princípios, tá? Então, como ele quer a que não representa a prática pedagógica do professor, só pode ser a letra A. Mas vamos ver os outros, ó. Representa a prática pedagógica do professor. Esse profissional, ele tem que garantir que as crianças tenham os seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento vivenciados cotidianamente, certo? Certinho, os direitos de aprendizagem e desenvolvimento lá da BNCC. Letra C, esse profissional considera a criança o centro do planejamento? Certinho, tem que ser mesmo o centro do planejamento essa criança. Esse profissional documenta e registra as aprendizagens e o desenvolvimento coletivo e individual das crianças? Certinho? Certinho, perfeito, exatamente todo o item B, C e D está certinho, só não está certo a letra A, então é o nosso gabarito, tá bom, pessoal? Não se esqueçam dos princípios ético, político e estético. Questão de número 7. A didática pode ser considerada uma disciplina do campo da pedagogia, que tem por objetivo fundamental estabelecer estratégias de ensino relativas a questões práticas quanto à metodologia e às aprendizagens e às estratégias de aprendizagem. Diante do exposto, julgue os itens que se seguem como correto ou errado. A didática pode ser entendida como um elemento transformador da teoria em prática, certo? Certinho, exatamente isso, tá, gente? Certinho. A didática ela pode ser entendida como esse elemento transformador mesmo da teoria e da prática, né? Da teoria em prática. O objeto da didática é o processo de ensino, certo? Certinho. Lembra que eu fiz o desenho? Aqui, ó, professor, aí, aqui o aluno, e aqui a aprendizagem. E aí, se você tiver uma boa didática, vai fluir muito bem, tá bom? Então, ó, a didática é um processo de ensino que, considerando no seu conjunto, inclui os conteúdos, os métodos e formas organizativas do ensino, as atividades do professor e dos alunos e as diretrizes que regulam e orientam esse processo. Certo? Certinho, tá? Exatamente isso aqui mesmo, tá bom? Então, o objeto da didática é o processo de ensino que, considerado no seu conjunto, inclui os conteúdos, os métodos e formas organizativas do ensino,
tá? As atividades do professor e dos alunos e as diretrizes que regulam e orientam esse processo. Atua como Atua como mediadora na compreensão das dimensões do trabalho docente, por meio da socialização dos conteúdos e o desenvolvimento do aspecto cognitivo dos alunos, de tal forma que o professor planeje e organize as atividades, tendo em vista a aprendizagem do aluno, certo? Certinho, né, gente? Sempre vai ser o que? O foco? A aprendizagem do aluno, tá? Então, tá certinho, é isso mesmo. Ela é a mediadora, né, dessa compreensão de dimensões. E, por fim, proposta de atuação do professor na relação ensino-aprendizagem em tempo hábil, principalmente aos alunos que apresentam dificuldades de aprendizado. Então, a didática, ela é uma proposta? Ela é uma proposta? Não, né, gente? Ela não é uma proposta, tá? E não tem que ter essa questão do tempo hábil, não, tá bom? Então, o nosso gabarito seria certo, certo, certo e errado. Então, a gente vai ficar com o gabarito letra E, tá bom? Essa questão estava um pouco confusa porque a gente não conseguia identificar o erro de cara, né? Teria que ler aqui mais de uma vez para conseguir compreender, né, gente? Questão de número 8, ó, lembra que eu falei do Libânio? Libânio defende a didática, defende que a didática é o principal ramo de estudos da pedagogia. Tendo isso como pressuposto, marque a opção correta sobre a relação da didática com o processo ensino-aprendizagem. A didática estabelece relação apenas com as metodologias, não possuindo nenhuma relação com nenhum outro campo do conhecimento pedagógico. Certo ou errado, pessoal? Muito errado, né? A didática ela estabelece ela estabelece relação apenas com a metodologia? Não, né, gente? Não, de forma alguma, tá? Então, aqui tá errado. Vamos ver aí o próximo. A didática converte objetivos sociopolíticos e pedagógicos em objetivos de ensino. Nesse sentido, seleciona conteúdos e métodos em funções desses objetivos, estabelecendo vínculo entre ensino e aprendizagem, certo? Certinho, quando estabelece esse vínculo entre ensino e aprendizagem, é exatamente isso mesmo, tá, gente? E aqui ficaria essa questão um pouco difícil, porque a gente precisaria ter lido, né, o livro didático do Libânio, tá, gente? Mas aqui a questão trouxe exatamente o que está descrito lá no livro, tá? E é importante que todo professor consiga ler esse livro algum dia aí na sua vida, tá? Então, o gabarito é a letra B, tá? Vamos ver a letra C. A didática diz respeito ao que e como, mas de forma desarticulada e descontextualizada? Muito pelo contrário, né? De forma contextualizada e articulada, tá? A didática não cabe pensar as ligações, relações e nexos entre o ensino e a aprendizagem. Muito errado, né, gente? Totalmente errado. Não cabe pensar, muito pelo contrário, cabe pensar. Então, se essa daqui, se você tivesse ficado com dúvida, você poderia ir marcando a, a, por eliminação, e aí sobraria a letra B, que está com uma informação mais completa, né, gente? Então, o gabarito aí só pode ser a letra B, tá bom? 9, levar o educando a compreender a desigualdade social como um problema de todos e como uma realidade que não pode ser mudada é um dos objetivos do trabalho com o tema pluralidade cultural no ambiente escolar. Gente, nós temos que levar o educando a compreender a desigualdade social, certo? Como um problema de todos, certo? Como uma realidade, né? Mas como uma realidade que não pode ser mudada, muito pelo contrário, né, gente? Paulo Freire, inclusive, era o próprio que falava, né? Ele queria que esse aluno mudasse a realidade em que ele se encontrava, né? Então, que a realidade nunca pode ser mudada? Errado, né? Número 2, no ambiente escolar, a autonomia deve ser tomada apenas como capacidade a ser desenvolvida pelos alunos, nunca como um princípio didático geral orientador das práticas pedagógicas. Errado? Errado. Colocou a palavrinha apenas, a gente já pode ficar bem preocupado, porque a gente vai restringir aí a autonomia da criança. E não, tá, gente? Então, aqui está errado também. 3, ao se adotar uma postura de avaliação construtiva, impõe-se instrumentos rígidos de medida? Rígidos? Não, né, gente? De forma alguma, tá? Então, aqui nenhuma afirmativa está correta, só pode ser a letra A, tá bom, pessoal? Questão de número 10. Estudos revelam que, no campo da educação, a didática precisa servir como mecanismo de tradução prática no exercício educativo de decisões filosófico-políticas e epistemológicas. Vamos ver as outras? Mecanismo voltado à meritocracia escolar? Não, né, gente? De forma alguma. Nada, não tem nada a ver com meritocracia, não.
Mecanismo para a aplicação do método cético? Não, gente, de forma alguma. Instrumento capaz de organizar os conteúdos escolares de maneira segmentada? Não, a didática não é para isso, tá, gente? Para a gente organizar conteúdos de forma segmentada, não, tá? Nada disso. Instrumento para os professores planejarem de maneira linear os conhecimentos elaborados ao longo da história? Não, gente, aqui você ia bem por eliminação e você iria encontrar ali a letra A, que diz mecanismo de tradução prática no exercício educativo de decisões filosófico-políticas e epistemológicas. Essa questão aqui eu achei bem complexa, tá, gente? Mas aqui é o gabarito letra A, tá bom? Ó, deixa eu falar com vocês. Pessoal, essas questões de didática, elas são um pouquinho complexas, tá? A gente vai precisar compreender um pouquinho ali da leitura dos livros de Libânio, né? Que sempre que cobra didática, cobra o Libânio. Então, a gente precisaria ali conhecer os livros deles para poder conseguir fazer as questões mais fluidas, tá? Mas eu trouxe 10 questões aqui. Se você tiver ficado com dúvida, volta nas questões, faz elas novamente. Se tiver ficado alguma dúvida em alguma questão, vai lá no meu Instagram, vai lá no meu direct, fala, tia Milene, não consegui compreender essa questão, vamos trabalhar juntas? E aí eu vou e trabalho essa questão junto com vocês e a gente consegue sanar as dúvidas de vocês, tá bom? Então, ó, eu fico por aqui desejando um beijo para vocês, tá? E até a próxima.